7. Sobre multidões. Saudações de Sêneca a Lucílio. Você me pergunta o que você deve considerar evitar em especial? Eu digo, multidões. Porque ainda não pode confiar em si com segurança. Admito de qualquer maneira minha própria fraqueza, porque eu nunca trago de volta para casa o mesmo caráter que eu levei para fora comigo. Algo do que eu tenho forçado a ficar em paz dentro de mim é perturbado. Alguns dos inimigos que eu havia eliminado voltam novamente. Assim como o homem doente, que tem estado fraco há muito tempo, está em tal condição que não pode ser tirado de casa sem sofrer uma recaída. Então nós mesmos somos afetados quando nossas almas estão se recuperando de uma doença prolongada. Ligar-se à multidão é prejudicial. Não há ninguém que não torne algum vício cativante para nós, nem o escancare sobre nós, nem nos manche inconscientemente com ele. Certamente, quanto maior a multidão com que nos misturamos, maior o perigo. Mas nada é tão prejudicial ao bom caráter como o hábito de frequentar os estádios, pois é lá que o vício penetra sutilmente por uma avenida de prazer. O que você acha que eu quero dizer? Quero dizer que volto para casa mais ganancioso, mais ambicioso, mais voluptuoso e ainda mais cruel e desumano, porque eu estive entre os seres humanos. Por acaso, eu assisti a uma apresentação matutina, esperando um pouco de diversão, sagacidade e relaxamento. Uma exposição na qual os olhos dos homens têm descanso do massacre de seus semelhantes. Mas foi exatamente o contrário. Antigamente esses combates eram a essência da compaixão, mas agora todo o trivial é posto de lado e resta apenas puro assassinato. Os homens não têm armadura defensiva. Eles estão expostos a golpes em todos os pontos, e ninguém nunca atira em vão. Muitas pessoas preferem este programa aos duelos habituais e combates. A pedido? Claro que sim. Não há capacete ou escudo para desviar o golpe. Qual é a necessidade de armadura defensiva ou de habilidade? Tudo isso significa adiar a morte. Pela manhã, lançam homens aos leões e aos ursos. Ao meio-dia, jogam-nos aos espectadores. Os espectadores exigem que o assassino encare o homem que vai matá-lo por sua vez, e eles sempre reservam o último vitorioso para outro massacre. O resultado de cada luta é a morte, e os meios são fogo e espada. Esse tipo de coisa continua enquanto a arena está vazia. Você pode replicar: mas ele era um ladrão de estrada. Ele matou um homem. E daí? Admito que, como assassino, merecia este castigo. Que crime você cometeu, pobre colega, que você mereça sentar-se e ver este espetáculo? Pela manhã eles clamaram: mate-o, açoite-o, queime-o, porque ele usa a espada de uma maneira tão covarde, porque ele bate tão debilmente, porque ele não morre no jogo. Chicoteie-o para arder suas feridas. Deixe-o receber golpe por golpe, com peitos nus e expostos ao ataque. E quando os jogos param para o intervalo, eles anunciam: um pouco gargantas sendo cortadas, para que possa haver algo acontecendo. Convenhamos, você não entende sequer esta verdade, que o mau exemplo retorna contra o agente? Agradeça aos deuses imortais que você está ensinando crueldade a uma pessoa que não pode aprender a ser cruel. O jovem caráter que não consegue se manter íntegro deve ser resgatado da multidão. É muito fácil tomar o partido da maioria.
Mesmo Sócrates, Catão e Lélio poderiam ter sido abalados em sua força moral por uma multidão que era diferente deles. Tão verdadeiro é que nenhum de nós, por mais que cultive suas habilidades, pode resistir ao choque de falhas que se acerquem, por assim dizer, de tão grande séquito. Muito dano é feito por um único caso de indulgência ou ganância. O amigo da família, se ele é luxuoso, nos enfraquece e suaviza imperceptivelmente. O vizinho, se for rico, desperta nossa cobiça. O colega, se ele for calunioso, dissipa algo de seu bolor em cima de nós, mesmo que nós sejamos impecáveis e sinceros. Qual então você acha que será o efeito sobre o caráter quando o mundo em geral o assalta? Você deve imitar ou abominar o mundo. Mas ambos os cursos devem ser evitados. Você não deve copiar o mal, simplesmente porque eles são muitos. Nem você deve odiar os muitos, porque eles são diferentes de você. Concentre-se em si mesmo, tanto quanto puder. Associe-se com aqueles que irão lhe fazer um homem melhor. Dê boas-vindas àqueles que podem fazer você melhorar. O processo é mútuo, pois os homens aprendem enquanto ensinam. Não há razão para que o orgulho em divulgar suas habilidades deva atraí-lo para a notoriedade, de modo a fazê-lo desejar recitar ou discursar frente ao público. É claro que deveria estar disposto a fazê-lo se você tivesse uma habilidade que se adeque a tal multidão. Como são, não há um homem entre eles que possa lhe entender. Um ou dois indivíduos talvez aceitarão sua maneira, mas mesmo estes terão de ser moldados e treinados por você de modo a compreendê-lo. Você pode dizer: com que propósito eu aprendi todas essas coisas? Mas você não precisa recear ter desperdiçado seus esforços. Foi por isso mesmo que você aprendeu. No entanto, para que eu não tenha hoje aprendido exclusivamente para mim, compartilharei com vocês 3 excelentes ditados, do mesmo sentido geral que me chamaram a atenção. Esta carta lhe dará um deles como pagamento da minha dívida. Os outros 2 você pode aceitar como um adiantamento. Demócrito diz: o homem significa tanto para mim como uma multidão, e uma multidão apenas tanto como o homem. O seguinte também foi nobremente falado por alguém ou outro, pois é duvidoso quem foi o autor. Eles perguntaram-lhe qual era o objeto de todo este estudo aplicado a uma arte que alcançaria muito poucos. Ele respondeu: estou contente com poucos, contente com um, contente com nenhum. O terceiro ditado é também notável. É de Epicuro, escrito a um dos parceiros de seus estudos. Eu escrevo isto, não para muitos, mas para você. Cada um de nós é o suficiente como público do outro. Coloque estas palavras no coração, Lucílio, que você pode desprezar o prazer que vem dos aplausos da maioria. Muitos homens te louvam, mas você tem alguma razão para estar satisfeito consigo mesmo. Se você é uma pessoa que muitos conseguem entender, suas boas qualidades devem focar para dentro. Mantenha-se forte, mantenha-se bem.